Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor. E vamos embora, pra gente poder falar um pouquinho de Fluminense aqui nesse vídeo. A ideia desse vídeo aqui, na verdade, é falar de Fluminense sem falar de Fluminense. Qual que é a parada? Eu vou falar sobre o resumão da rodada. A rodada não foi boa pro Fluminense. A rodada que o Fluminense perde, raríssimas vezes vai ser boa pro Fluminense. Salvo numa reta finalíssima de campeonato, onde, sei lá, o adversário do Fluminense também perdeu, e o Fluminense perdeu no início da rodada, de repente. Então, a única hipótese seria essa. Então, né, no geral, não é boa, mas essa rodada pode ser que tenha resultados bons. Por que eu falei que pode ser? Porque eu vi praticamente nada dessa rodada. A gente já está aqui na Argentina, amanhã já vou gravar vídeo lá do lado de fora, né? Nessa segunda-feira, estou usando amanhã, mas vocês estão vendo esse vídeo, hoje já é amanhã, né? Mas vou gravar vídeo mais do lado de fora, a gente chegou já à noite, foi jantar aqui perto, tá bem deserto na rua, então obviamente ainda não dá pra poder gravar lá do lado de fora. Mas vamos lá, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E aí, cara, eu vou basicamente ver os jogos aqui do Brasileirão, ver os resultados agora, no sábado. E dessa vez não vai ter grafismos na tela, porque eu não consegui montar meu equipamento todo ainda, tá? Mas vamos lá. Os jogos do Brasileirão Série A, e eu vou reagindo aqui automaticamente. Bem, no sábado a gente já teve um monte de jogos, né? O Fortaleza ganhou por 2-0 do Vitória. É complicado, gente, mas vamos lá. O Fluminense hoje, no Brasileirão, ele infelizmente hoje, tá? Hoje, no dia 15, né? Dia 15 de setembro, o Fluminense olha mais pra baixo do que pra cima no Campeonato Brasileiro. E por que eu tô falando isso? Porque, infelizmente, a gente está olhando mais para baixo a ponto de não ter chances de cair e focar em título nas Copas do que um foco absurdo em ir para a Libertadores. Estou dizendo que eles não querem isso. Estou dizendo que é o principal foco. Se chegar uma carta agora assinada para o Fluminense dizendo, olha, não tem a menor chance de você cair e você pode ignorar 100% dos jogos do Brasileirão, eu tenho um palpite de que o Renato Gaúcho aceitaria essa carta. De que ele poderia escalar o time que fosse no Campeonato Brasileiro, acho que bati aqui no microfone, poderia escalar o time que fosse no Campeonato Brasileiro, que ele não ia ser rebaixado de qualquer maneira. Eu acho que ele toparia totalmente assinar essa carta agora e ignorar completamente o Brasileirão. Então acho que olhar para baixo é o crucial nesse momento, infelizmente, tá? E a derrota do Vitória para o Fortaleza foi essencial, 2-0 para o Fortaleza. Fortaleza voltando a vencer depois de muito tempo, né? Dentro de uma lógica, estreia do Martim Palermo. O Fortaleza está muito atrás, né? Tem 18 pontos agora com a vitória, e o time baiano perdeu antes do jogo contra o Fluminense, o que pode ter um efeito ainda no jogo que vem, né? Que é lá no Barradão, e se o Vitória ganhasse, por exemplo, estaria a 3 pontos do Fluminense. Ah, mas o Vitória tem 2 jogos a menos. Tá, e o Fluminense não tem 2 vitórias a mais. O Fluminense até tem, né? Mas enfim, tem 4. Mas o Fluminense ainda precisa jogar esses 2 jogos. E um deles é contra o Mirassol fora de casa, que ganhou o Grêmio fora de casa. Mirassol 1, Grêmio 0. Alisson fez o gol. Os gols do Fortaleza, só para dar aqui a informação, foram marcados pelo Breno Lopes e o Bruno Pacheco. Golaço do Bruno Pacheco, costurando geral. O Mirassol ganhou do Grêmio fora de casa, tá? O Mirassol está no G4 do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos que o Cruzeiro. Nesse momento, se o Mirassol ganhar do Fluminense, o Mirassol está olhando para esse jogo a menos contra a gente, falando, se a gente ganhar, a gente está a 3 pontos do Cruzeiro. E é um jogo em casa para eles, contra a gente. Então, entende como esse negócio de jogo a menos é muito traiçoeiro? Mirassol ganhou por 1-0, segue sendo um time que tem apenas 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, só ficam atrás do Flamengo. Cara, poucas vezes eu errei tanto do que quanto eu disse que o Mirassol seria rebaixado. Uma outra coça absurda foi o que o Palmeiras fez no Internacional. Em 43 minutos, 4-0, 3 gols do Vitor Roque. Isso com assistência de cabeça do Gustavo Gomes, roladinha de lado do Facundo Torres, passe do Felipe Anderson. Lucas Evangelista fez o outro gol no primeiro tempo, o Internacional diminuiu no final 4-1. E deixa eu tirar aqui agora uma dúvida. Roger Machado foi demitido? Porque se não foi demitido depois dessa goleada, vai com ele até o final, né? Deixa eu ver, eu não vi os jogos, não vi as notícias do domingo. Pelo que eu tô vendo aqui, não foi, tá? Ao longo do domingo, o Roger Machado seguiu empregado, é isso. E na semana que vem, tem Internacional e Juventude. E só pra vocês lembrarem, o Juventude no ano passado
Era o time que o Roger treinava. Quando veio o convite do Inter, o Juventude estava muito bem no Brasileirão, ele largou o Juventude e foi pro Internacional. A galera do Juventude deve estar babando para poder ganhar e demitir o Roger, né? Próxima rodada, Juventude Internacional no próximo sábado, no Alfredo Jaconi. Esses foram os jogos do sábado. A derrota do Fluminense pro Corinthians é um dano gigantesco. A gente não tem como recuperar essa derrota pro Corinthians no curto prazo. Tá? Corinthians 1, Fluminense 0, é essa a definição que eu faço para vocês. Não tem como recuperar a derrota pro Corinthians no curto prazo. E por que eu tô falando isso? Porque não tem nenhum jogo na sequência que é aceitável a gente perder. A gente entra achando que vai perder. Não tem. Vitória fora de casa não é isso. Botafogo no Maracanã não é isso. Se fosse no Newton Santos, no Engenhão, eu acharia de boa. Falar, ó, perder pro Corinthians e ganhar em casa e ganhar do Botafogo fora, beleza. Há aí uma equivalência. Mas não, é no Maracanã, o mínimo no Maracanã é um empate. Ah, Gabriel, mas tem um monte de jogos que a gente não ganha. Exato, mas eu não posso achar normal, gente. Tá acontecendo, mas eu não posso achar normal. Sport fora de casa, Atlético Mineiro em casa. Pra ser sincero, se a gente ganhar do Mirassol fora, a gente recupera esses 3 pontos do Corinthians desse final de semana. De resto, a sequência toda, Juventude em casa, o próprio Vasco no Maracanã, Internacional em casa. Não tem jogo, entende? Eu já tô 20 de novembro já. Entende que não tem jogo que a gente olha e aceita totalmente uma derrota na sequência que vem? Então, não dá pra recuperar fácil esses pontos do Corinthians, não. Como que se recupera? Ganhando tudo. Ponto bobo deixado pra trás, cara. Vamos lá, no domingo. Bragantino, hein? O Red Bull Bragantino conseguiu... Porque eu vi agora, cara, o Bragantino fez 1-0 no Sport com o Eduardo Sacha de pênalti e simplesmente tomou o empate do Sport aos 48 do segundo tempo, um gol do Derek Lacerda, cara. O Red Bull vem agora de uma sequência em que ele perdeu pro Sport, empatou com o Sport, lanterna do campeonato que estava apoiando quase todo mundo, tomou 4 do Botafogo, aí ele perdeu do Ceará, tomou 3 do Internacional, perdeu do Botafogo, perdeu do Atlético Mineiro, perdeu do Botafogo, perdeu do Fortaleza, perdeu do Flamengo, perdeu do Vitória, empatou com o São Paulo. Só que nesse meio tempo ele meteu 4 no Fluminense. Aquele jogo, cara, aquele jogo. Olha a quantidade de pontos que a gente jogou fora desse Brasileirão, cara, impressionante. Com esse empate aí, o Red Bull segue ali na parte de cima da tabela, tem 3 pontos a mais que a gente, né, 31 pontos. Tá em 8º. O Juventude perdeu pro Flamengo, lá no Alfredo Jaconi. Gol do Arrascaeta do Emerson Royal. O Flamengo marcha para ser campeão brasileiro, né? A merda é essa. Vai ser muito complicado parar os caras. Assim, a verdade é essa. 50 pontos, são 22 jogos, 15 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. É um time que empata pouco, só tomaram 10 gols no campeonato até agora em 22 jogos. Se o Palmeiras ganhar um dos jogos que tem atrasado, ele vai a 49 e vai ficar 1 ponto. Mas assim, acho que vai se mostrando que é muito difícil competir. Flamengo e Palmeiras nesse ano, eu tô falando do Flamengo aqui, mas o Palmeiras meteu 4 no Internacional também. Eles estão muito fora da curva de pontuação, gente. Muito fora da curva. Eles estão num ritmo de pontuação de fazer os 2 mais de 80 pontos do campeonato. Premier League, né? O Atlético Mineiro conseguiu empatar com o Santos em casa. Gol de pênalti do Tiquinho Soares lá no final. E isso o Santos com 1 a menos quase todo o segundo tempo. Igor Gomes abriu o placar, Tiquinho Soares empatou no final. Um pontinho salvador para o Santos que mantém fora do Z4 e o Atlético Mineiro está no bolo ali ainda. Por exemplo, tá? Se o Vitória ganhar um jogo e o Atlético Mineiro perder, o Vitória empata em pontos com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que eu achava que ia fazer um Brasileirão tipo Corinthians, meio de tabela, tá cada vez mais flertando com a parte de baixo. E aí, para fechar com os nossos amigos rivais cariocas, que proveram o entretenimento no final de semana. O Dineno fez um gol com 7 minutos e o São Paulo ganhou do Botafogo. O Botafogo perdendo para o São Paulo, tá em 6º. Ah, mas tem jogo atrasado também. Vai nessa, né? Vai nessa. Tá em 6º o Botafogo. Tem 21 jogos, assim como a gente também tem 21. Tem 7 pontos a mais que a gente, mas o Botafogo tá eliminado de tudo. Então, e uma informação, tá? Se o Botafogo não for para Libertadores, ou pelo menos não ficar entre os primeiros lá do Brasileirão, ele não vai para a Copa do Brasil do ano que vem também, tá? Só para destacar esse ponto. Acho que é Botafogo e Corinthians não conseguiram classificação para a Copa do Brasil pelo estadual. É texto. E por último, o entretenimento. O nosso Vascão não decepciona nunca. Vamos. Gosto muito.
O Vasco abriu o placar com o Felipe Coutinho de falta, foram 4 minutos, e eu vi, esse gol eu vi a informação ao vivo, e 4 minutos de o Vasco é sensacional, e clássico contra o Botafogo, agora ninguém para o Diniz, e não sei o quê, 4 minutos depois o Ceará empatou. Aí o Ceará fica com a menos, aos 40 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, o Vasco faz o segundo e é festa, ninguém para o Vascão, vitória Vascão, e não sei o quê. Aos 50, pô. Chega uma hora isso vai parar de ser engraçado e vai começar a ser triste. Essa hora não é agora, não. Pedro Henrique empata pro Ceará aos 50 do segundo tempo. O Ceará com um a menos. E o Vasco tomou empate com isso. O Vasco tá a 1 ponto do Z4 ainda. São os nossos rivais na Copa do Brasil, tá? Eu tenho uma dúvida, cara. É melhor o Vasco cair pensando em enfrentar a gente na Copa do Brasil? Porque aí pega os caras totalmente desestimulados e tal. Mas por outro lado também é uma chance de título, né? Pode ser tudo que os caras têm depois de um rebaixamento, limpar ali um pouco o rebaixamento. Não sei, qual a opinião de vocês? Enfim, com isso, a tabela do Campeonato Brasileiro mostra o Flamengo em primeiro com 50, gente. O Palmeiras com 46, Cruzeiro 44. Esse pra mim é um andar do Brasileirão. No outro tem Mirassol 38, Bahia 36. Lembrando que tem jogo nessa segunda-feira, Bahia e Cruzeiro, jogo importantíssimo para as pretensões dos dois times no Brasileirão. Se o Bahia ganhar, por exemplo, o Bahia vai a 39 e ele e o Mirassol começam a tomar 2 vagas da Libertadores, né? Tem o Botafogo em queda, um São Paulo irregular. E aí já vem, para mim, esse é outro andar, tá? Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo é outro andar. Hoje, quem tá correndo atrás de vaga na Libertadores ali, ou de uma sobrazinha, é Red Bull, Corinthians, Fluminense, Ceará e acho que até aí, o Ceará tá no meio termo. Red Bull, Corinthians e Fluminense estão atrás daquela vaga na Libertadores via Brasileirão, que é aquela vaga de não fez nada para merecer isso, mas ganhou. Aí Ceará, Internacional, Atlético Mineiro e Grêmio são times que podem até figurar na parte de cima, mas precisariam de uma mudança bem forte, né? E eu botei o Corinthians aqui nesse grupo aqui porque ganhou o Fluminense, mas porque ganha os jogos horríveis assim, né? E aí, enfim, Vasco, Santos, Vitória, Juventude e talvez o Fortaleza brigam para não cair. O Sport já está na Série B, só que ninguém avisou a eles. Acho que é isso. O que mais te chamou a atenção? Os rivais passando vergonha, o Vasco passando vergonha no Brasileirão, o Botafogo perdendo, o destaque do Flamengo, a nossa derrota, o quanto a gente vai lamentar, enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo na caixa de comentários. Tamo junto, até a próxima, valeu.